Na verdade, a gente já descobriu outras afinidades além dessa, do papel, digamos, institucional que cada um cumpre. Ele, na execução ou na crítica de dispositivos legais que são elaborados no lugar onde hoje eu estou, que é o Legislativo. Uma discussão que a gente tinha começado aqui antes do início da gravação, de que é qual o papel que as polícias têm no Brasil hoje, num contexto de democracia. No caso do meu tema específico, a gente percebe, eu estava contando para ele que a gente acabou de concluir um estudo onde segurança e ordem são circulares na legislação brasileira. Segurança diz que é para manter a ordem diz que é para manter a segurança. Mas o grande achado desse estudo que o Fórum conduziu foi, sem dúvida nenhuma, dizer que não está na legislação o espaço para dizer o que significa ordem. Está na doutrina, no campo jurídico, está na doutrina, abrindo uma enorme margem de autonomia, de discricionariedade, para quem? Para a polícia lá na ponta, para o Poder Judiciário. Então, um juiz que prende a bem da ordem pública, mas na verdade é na interpretação dele se pode ou não pode prender, que na verdade a nossa legislação ainda tem um caminho de modernização legislativa muito grande para pensar, por exemplo, garantia de direitos. Digamos assim, é menos democrático, porque se a gente deixa que, se isso fosse uma competência do Legislativo, ampliaria as vozes em discussão. Refletiria, digamos assim, muito mais a vontade da sociedade do que restringir essa decisão a um juiz ou a um grupo de juízes. A nossa conversa partiu também de uma legislação que está para ser votada, que é a PEC 300, que, na verdade, embora ela tenha um caráter, como dizer, trabalhista, digamos assim, em torno da questão do salário dos policiais, de uma equiparação dos salários. Mais de 600 mil policiais brasileiros. Mais de 600 mil. A gente estava discutindo aqui da necessidade. Eu falei para ele assim, eu sou absolutamente a favor de que policiais ganhem salários dignos. Então, a princípio, eu sou inclinado a votar a favor da PEC 300, mas, por outro lado, eu adoraria que os policiais trouxessem nesse movimento, nessa campanha salarial por salários dignos, uma vontade de discutir a reforma da instituição polícia, né? Eu acho que esse é um desafio gigante que passa, por exemplo, para a questão de pensar diversidade, pensar direitos humanos, mas não direitos humanos tal como ele está sendo visto hoje. De uns anos para cá, falar de direitos humanos passou a ser algo démodé ou até mesmo tem uma conotação pejorativa. Sim. Como que a gente enfrenta isso é um dos desafios que provavelmente você, inclusive, ouve na tribuna de alguns colegas. Ouço bastante, porque os direitos humanos foram associados, dito de uma maneira muito vulgar, que é da maneira como nos apresenta, direito de bandido, né? A ideia de que direitos humanos ficou só para defender bandido, a população carcerária. Não é porque se defende o direito dessas pessoas que está se esquecendo do direito das vítimas e das outras dimensões do direito humano, né? Eu vejo no Legislativo um espaço ainda muito tênue onde essa voz não está tão grande assim. Há um travamento do discurso mesmo, ele acaba acontecendo no âmbito ali das comissões. Na comissão, muito mais na Comissão de Direitos Humanos, essa discussão é levantada, mas nas outras comissões não. A linha de interpretação é essa, de que as polícias servem para defender o Estado. Já existe muita coisa sendo feita. Algumas em plano muito residual, outras, como o planejamento da Parada Gay de São Paulo, que esse ano teve pouquíssimos problemas, teve um ato de vandalismo, e na verdade eu percebi até uma mudança discursiva, inclusive da mídia, de que não demonizou a parada, isolou o problema e disse é um fato isolado que, como um fenômeno de massa, mobiliza claro. Também situações contraditórias. Sim. Mas como fazer, dentro da complexidade desse jogo, materializar essa transformação que a gente quer para uma sociedade melhor, para cumprir aquele objetivo da Constituição de construir uma sociedade justa, igualitária, que promova o bem de todos, sem preconceitos de raça, idade, religião, origem e quaisquer outras formas de discriminação. É um desafio grande, mas eu acho que como eu disse, eu sou uma pessoa esperançada. Eu acredito que seja possível, sim. Esse diálogo que a gente teve aqui, nós estamos tendo nesse momento aqui, é um diálogo que ele pode se estender institucionalmente. Né? É verdade. A própria militância do Jean é um exemplo de que as vozes já estão, pelo menos, o volume já é mais alto. Agora, como que você constrói e transforma isso em política pública
é o grande desafio. Não basta apenas a gente pensar em fazer a lei, mas como colocá-la em prática para que ela, de fato, não vire letra morta. Não vire letra morta e mude a vida da população, né? Foi um prazer, né? Também. De verdade. Satisfeitíssimo, foi ótimo. Foi legal mesmo.